Agora começamos a gravar. Boa noite a todos e todas. A todas, né? Sejamos todos muito bem-vindos, que aí agora eu também me coloco, bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje a gente vai começar mais uma aula, mais um estudo. E antes da gente iniciar, vou pedir a Vânia, a novidade, né? Vou pedir a Vânia para ler uma É bom que página, eu já vou treinando. mas é para isso mesmo. Uma página do livro Mas Pão eu estou há Nosso. 5 anos que eu leio, né? Então, tá bom. Você faz a leitura, por gentileza, Vânia? Pois não. Vamos lá. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 53, em cadeias, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quem falou foi Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 20. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever, bem cumprido, nos confere acesso à legítima liberdade. Sem comentários. Como sempre, né? É muito Me lembra um pouco a significativo. história da Joana de Cusa, né? Que ela queria que Isso. ele estar ali com Jesus e Jesus falou: não, precisa amar sua família primeiro. Lá você está servindo a Deus, né? É, Gente, isso. tem muito disso, né? As pessoas abandonam, largam as famílias e não priorizam, na verdade, né? Eu Foi acho aquilo que a que gente já comentou, eu não lembro agora onde, se foi no é, Clarim, no EAD, que a gente comentou que Guilherme, do pouco que eu consegui entender do Evangelho, do Espiritismo, eu não consigo entender a pessoa que vai deixar um filho, uma mãe, um companheiro, a companheira em casa, passando mal, com febre, para ir para o centro, que tem que atender as pessoas. Poxa, a pessoa que está mais precisando de você, você não está ali, é, você tem que estar ali, não é lá no centro. Se o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe está precisando de você, é ali que você tem que estar, né? Então, eu não consigo entender isso. A família é em primeiro lugar, as pessoas que a gente ama em primeiro lugar. Senão fica muito fácil atender quem está lá fora, né? exatamente. Bom, então, queridas, quem que acordou hoje inspirada, motivada, iluminada para fazer a nossa prece inicial, para quebrar as cadeias físicas e nos ligar com Deus? Quem? Quem gostaria?
Eu vou fazer. Por favor, Luz. Nós te agradecemos, Deus misericordioso. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo inseparável. Agradecemos a todo o amparo espiritual que temos tido por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. Nós agradecemos primeiro pelas nossas saúdes, por estarmos aqui mais uma vez reunidos com o intuito de aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, das verdades que possam modificar a nossa vida, modificar os nossos pensamentos, modificar os nossos atos. Dá-nos o entendimento necessário para que possamos compreender tudo que aqui o Guilherme irá nos passar. Nós só temos muito a agradecer e pouco que pedir. Fica conosco hoje e sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Luz. Então, hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre assistência espiritual. Eu vou compartilhar os slides, vocês me avisem, por gentileza, se vocês estiverem vendo. Lembro a vocês, nosso estudo está sendo gravado. Caso vocês queiram contar algum caso pessoal, porque a gente agora está botando no YouTube. Aí vocês me avisam e aí vocês me digam se vocês querem que eu continue gravando ou não. A gente interrompe a gravação para que todo mundo se sinta à vontade, tá? Então, só relembro isso. Porque às vezes no calor da emoção a gente acaba falando e enfim, tá? Só para a gente ter pelo menos um corte do estudo para o YouTube, tá bom? Que aí outras pessoas conseguem acessar com mais facilidade. Eu não sei se eu consigo sempre deixar o estudo, e não vou prometer, né, no mesmo dia que ele é gravado, porque às vezes o Meet também demora, e aí depois eu acabo só conseguindo fazer no dia seguinte, mas com certeza antes do final de semana ele estará tanto no nosso Drive quanto no YouTube, tá bom? Então, a gente começou falando sobre assistência espiritual semana passada. A gente falou como essa questão da assistência está associada, e a Kardec quem faz essa analogia à proposta de Jesus, à conversa de Jesus, à fala de Jesus, anotada por Mateus, quando Jesus diz: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. E aí a gente conversa sobre como essa assistência espiritual, se o nome é assistência, a ideia é assistir, é dar suporte, é dar amparo. Não é resolver os nossos problemas, é dar suporte, é dar amparo. E aí a gente falou como esses fundamentos, né, da assistência estão associados à ideia da lei do trabalho, da lei do progresso. E a gente, inclusive, comentou sobre a importância de nós, como seres imortais quem somos, nós como espíritos, lembrarmos que essa assistência espiritual que os espíritos nos fornecem, nos dão, é para recobrar a nós a autonomia. Não é para que resolva os nossos problemas, mas é para que nos dê força, para que nos dê a lembrança, para que nos dê o suporte, para que nos dê o apoio, para que nós consigamos resolver os nossos problemas. Muitas pessoas chegam às casas espíritas achando que são, e até nós mesmos, espíritas, às vezes de muito tempo, a gente acredita que os espíritos vão dar a solução para os nossos problemas. Não, porque às vezes a gente tem medo de escolher, porque toda escolha traz as suas consequências. Toda escolha é uma renúncia. Vocês escolheram estar aqui, vocês renunciam a estar em outro lugar. Assim como quem escolheu faltar, e sem fazer juízo de valor para qualquer um. São só escolhas, e cada escolha tem uma consequência. Às vezes a pessoa foi lá ver a família, foi estar com os amigos, e está ótimo. Não estamos aqui para julgar ninguém, e que ótimo que estão para ver família, para ver amigos e tudo mais. O que eu só quero dizer é que toda escolha, de uma certa forma, é uma renúncia. E quando a gente faz essas escolhas, ou quando a gente está tendencioso ou tendenciosa a fazer essas escolhas, a gente acha que vai vir um espírito, vai virar para a gente e falar assim: faz isso, escolhe isso, não faz. Não é isso. É claro que a espiritualidade pode dar sinais, pode dar sugestões, mas no fundo somos nós quem escolhemos. A gente não pode buscar a casa espírita ou a espiritualidade, Deus,
nossos mentores, para achar que eles devem escolher pela gente. Porque se a gente deixa outras pessoas escolherem pela gente, a gente não vive a vida que é nossa, a gente não trilha o caminho que é nosso, que é criado, que é construído a partir de cada escolha. E o mais interessante é que a gente deve buscar nessa assistência um suporte para aquilo que a gente escolher. Lembrar que a gente não está sozinho. Inclusive que a gente pode escolher errado. Podemos. Porque a gente acreditava que esse errado era o certo na época. Faz parte do progresso. A A gente sabedoria vem escolhe com boas muito errado. escolhas. Sim, sim. A sabedoria vem com boas escolhas. E boas escolhas são feitas com escolhas ruins. São criadas com escolhas ruins. A gente erra muito. A ideia é justamente a gente diminuir isso. E a gente entender. Porque será que a gente é o que a gente é se não fossem os nossos erros? Não sei, é difícil a gente precisar isso. O problema é quando a gente gasta muita energia olhando apenas para os erros. Então, a assistência, assistir, né, para quem gosta de futebol, né, quando o rapaz dá uma assistência, o jogador dá uma assistência para o outro, ele dá condições para que o outro faça o gol. Mas é o outro quem vai fazer. Ele só deu condições. A espiritualidade, Deus, a providência divina nos dá assistência, nos dá condições. E ainda assim a gente pode errar o gol. Pode chutar para fora, ou o goleiro pode defender. A gente pode escolher errado, ainda assim. E agora? E agora que você é humano? Seja bem-vindo, bem-vinda à humanidade. A gente pode errar. Porém, a espiritualidade, a gente viu isso, não nos vem dispensar da lei do trabalho. Por quê? Porque o trabalho de nós conosco há um simbolismo muito bonito nessa ideia de que Deus trabalha, né? Deus criou o universo em 6 dias e no sétimo ele tira para descansar. Isso é um símbolo, gente. Isso é uma poesia por detrás, né? É para dizer que o sétimo dia é a obra do homem, é a obra do ser encarnado, é a obra do espírito nele próprio. Essa obra, apesar de Deus poder fazer em nós, essa obra é obra nossa. A espiritualidade superior só assiste. Porque, e a gente às vezes acha que quando a gente vai dar assistência a outra pessoa é para a gente mudar a vida da outra pessoa. Não, não. A gente só dá assistência. É claro que a gente sofre. Quem ama sempre sofre, quer ver o outro bem. Quer ver o ser amado ou amada bem. Quer ver aquela pessoa que ama crescer, se potencializar, porque o amor de verdade é aquele amor que potencializa o outro. É o amor que deixa tão confortável que a pessoa cresce. Quando ela percebe nas entranhas de si própria o quanto ela consegue crescer. E esse amor que conforta, porque deixa confortável, esse amor que regenera, que assiste, que ampara, né, que Paulo de Tarso vai falar lá na sua Epístola Universal, né, aos Coríntios, que não é tão universal assim, né, ela foi dirigida aos Coríntios, mas depois se tornou universal, lá no capítulo 13, versículos 1 a 13, o amor é paciente, perseverante, é tolerante, tudo espera, tudo suporta, é esse amor que potencializa o ser. Então, essa nossa assistência, quando a gente recebe, ou até quando a gente vai dar assistência a outra pessoa, é para potencializar o outro. Não é para resolver para o outro. Porque o outro precisa olhar para ele. Se eu fizer para o outro não aprende. Se eu escolher para o outro não entende, não compreende o peso daquela escolha. E se nós não somos capazes de compreender os pesos das nossas escolhas, a gente não pode fazer isso para ninguém. Então, a espiritualidade superior nunca vai escolher por nós. Vai nos assistir. Vai nos amparar. Tá bom, você errou. Vamos lá, levanta. Sacode a poeira. Recomeça. E esse recomeço, ele não é rápido. Porque demanda de nós olhar de novo. Demanda de nós um novo olhar. Um novo andar sobre as situações que acontecem. E aí, é muito bonito porque é justamente o trabalho que a gente faz. Então, esse sábado, né, o Shabá do hebraico, é justamente essa ideia do homem com ele.
né? Nós conosco. Nós conosco. Ninguém pode escolher por nós, porque o caminho que a gente trilha é só nosso. Só nosso. Então a gente conversou um pouco sobre isso e a gente falou sobre. A gente leu, né, a lição 31, A Razão da Dor, que fala que um anjo sempre tentava proteger o seu protegido, né? Só que ele não ensinou nada. Superproteção não pode ser considerado amor. Superproteção talvez seja uma querência, mas não é amor, porque a pessoa precisa cair, precisa se machucar, porque a escolha é dela. Ah, eu chamo fulano para ir para o centro, falo para fazer evangelho no lar comigo, converso sobre as coisas e parece que fulano não entende. Fulano talvez não entenda mesmo. Um psicólogo, um terapeuta, ele não consegue falar para uma pessoa alguma coisa que a pessoa não consegue entender. A pessoa tem que trazer o problema para ele ou para ela. Não dá para o profissional tentar incutir alguma coisa no campo psíquico da pessoa se a pessoa não tem capacidade. Às vezes a pessoa não tem estrutura mesmo para olhar para se reconhecer má, para se reconhecer egoísta, para se reconhecer orgulhosa. Porque todos nós temos esses traços de grosseria, de orgulho, de maldade. Só que se a pessoa não consegue se enxergar, não é a sua fala. Pelo contrário, a sua fala vai magoá-la, vai irritá-la. Por quê? Essa irritação e essa mágoa são respaldos, são assertividades, justamente na projeção da pessoa e não conseguir olhar para a sombra dela. E se a pessoa não tem ainda a capacidade de elaborar essa sombra que ela traz, que todos nós trazemos, ela não vai ser capaz de se modificar. Então não é você ou eu que tem o poder de mudar ninguém. Não, se a pessoa não quiser. Por isso que Jesus chama a ele: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vós que estáis assim. Vinde, é preciso fazer um movimento de sair de si próprio, de sair da ilha, né, que José Saramago falava, de sair dessa nossa ilha. É preciso sair. Mas não sou eu, não é você, é a própria pessoa, assim como nós conosco. Quantas vezes a gente achava que aquilo que a gente tinha, aquela decisão que a gente tinha tomado estava certíssima, a gente estava ancorado nela e falou: não, realmente, é isso mesmo. E depois de anos, talvez, a gente percebeu: nossa, eu cometi um erro, eu não valorizei determinada pessoa, eu não fiz a coisa certa, porque agora só que você tem capacidade de enxergar. Só agora, mas que bom que você tem, olha só. Que bom, que ótimo que você tem. Já nessa vida você despertou. Que bom, né? Que bom. Então a gente comentou um pouco sobre isso e a gente comentou os fatores que envolvem no processo de assistência espiritual. Falamos sobre o compromisso moral, falamos sobre não comportar ostentação, né, eu assisto alguém e aí eu quero, né, holofotes, quero... Não, não, o bem é silencioso. Aí eu até lembrei daquele poema, a gente lembrou daquele poema do Mário Quintana, Bilhete. Se amas-me baixinho, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz também a mim. A gente sabe que dentro do espiritismo, a prática mediúnica, né, a prática, as práticas sociais que a gente faz no espiritismo, a gente sempre fala sobre a gratuidade, né? Seja para fazer um seminário, uma palestra, tudo gratuito. Independente do que seja, gratuito. Se é em nome do espiritismo, se é em nome de... é gratuito. Só que tem muita gente que não vai cobrar dinheiro, mas vai cobrar outras coisas. Vai cobrar um reconhecimento, vai cobrar uma autoridade, vai cobrar holofote. Só que não é. O que é pior ainda, quanto mais você ficar... Desculpa. Quanto mais você ficar à mostra, mais você é um alvo. Mas você é um alvo. Eu fico às vezes pensando o quanto o Chico deve ter sofrido. Ele só queria psicografar os livros. Ajudar as pessoas ali, humildemente, em Uberaba, em Pedro Leopoldo, aquela que a espiritualidade deixou acontecer, essa fama toda, que conseguiram ajudar mais pessoas ainda. Mas você pensa, 10 mil cartas psicografadas, 480, 90 livros publicados, né? Fora os que não estão, que devem ou se perderam ou estão guardados. Mas o alvo
de críticas dos encarnados e dos desencarnados. O trabalho no bem é silencioso. Quem faz é bom até que esqueça. Quem recebeu jamais vai esquecer, mas não precisa nem dizer. É a gratidão no coração, é o olhar, é o sorriso da pessoa. Isso já é o pagamento. Ah, mas e se a pessoa não olhar, não agradecer, não sorrir? Não precisa. O amor que você tem por ela já é o pagamento. Porque quantas vezes nós, em outras encarnações, ou até nessa mesmo, nós somos ajudados e não reconhecemos essa ajuda. Todos os dias nós somos. Somos ajudados só no simples sentido de levantar, de acordar. E a gente leva o dia, às vezes, sem agradecer, né? Poxa, Deus, eu estou aqui. Quantas pessoas não acordaram? Quantas pessoas não abriram os olhos ou abriram em uma condição terrível? Eu consigo mexer sem sentir dor, ou ainda que seja uma dor é leve. Ainda que o sentador tenha analgésico, tem remédio, eu consigo trabalhar, eu tenho amparo, eu tenho pessoas que me amam. Pode ser que todas as pessoas que eu amo não estejam mais encarnadas, mas existem encarnadas pessoas que me amam. Poxa. E aí a gente perde a paciência tão rápido, fica com raiva tão rápido, fica azedo tão rápido e esquece. A espiritualidade tem que usar vários meios para nos assistir, para nos lembrar. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, e isso é muito, muito interessante. Assim, quando a gente não percebe muito o que a espiritualidade traz, eu acho que vocês já ouviram essa história, mas a idade me faz ser repetitivo. A gente vai ficando velho, vai ficando repetitivo. Quando eu morava lá em Angra, no Perequê, né, na fundação, a Fundação Espírita Bezerra de Menezes, que era o centro espírita que eu frequentava, eu fiz minha mocidade, e eu participava de alguns trabalhos, dentro do que era possível, né? Era adolescente, obviamente não podia ir para mediúnica, nada disso, mas era muito bacana os trabalhos que a gente desenvolvia, e tinha um trabalho que era de cirurgia espiritual, né? Tratamento espiritual, Dr. Klaus, tinha toda uma equipe, e aí eu participava da parte de fora, claro, né? Todos os trabalhadores entravam, o Dr. Klaus vinha beijando a mão de cada um, falando que todo mundo era lindo. E depois a gente saía e ficava uma parte dentro lá da sala mediúnica, e eu ficava com o pessoal ali fora, a gente ficava com as pessoas, fazendo palestra, conversando. A ideia era fazer uma terapia do amor. Então a gente pegava algum livro, alguma coisa, e aí os voluntários ali, todo mundo ficava conversando. Mas aí vocês pensam, né? Na época eu não lembro se eu já tinha feito palestra ou não, enfim. Mas a maioria que estava ali na terapia do amor eram ou palestrantes ou coordenadores de estudo. Então são pessoas que nem gostam de falar, nem gostam. E eu, vocês me conhecem, né? Eu sou bem tímido, fico calado, né? Não falo muito. E a gente percebeu que as pessoas em si não estavam falando muito, que eram os assistidos, e a ideia era eles falarem, botarem para fora, chorarem, todo mundo ali com dores diversas, tá? E a gente escutou cada caso de tudo que aconteceu. Escutamos muitas coisas. Foi de um aprendizado enorme para mim. E aí a gente percebeu que os palestrantes, né, os facilitadores, desculpa, mas que a maioria ali eram, né, palestrantes ou coordenadores de estudo, que esses facilitadores do Terapia do Amor estavam falando mais do que as pessoas. E não era esse o objetivo. Não era. Aí, entre nós, né, entre nós ali, trabalhadores, a gente criou uma senha para que você ficasse calado. Né? Ah, fica calado, deixa as pessoas falarem, tá falando muito, poxa. E a senha era Jesus te ama. Então, toda vez, né, eu ouvi bastante, Guilherme, Jesus te ama. Então, me emudecia, terminava rápido o pensamento, para deixar as pessoas. Então, a gente tinha muito isso. Ah, fulano, Jesus te ama, fulano, Jesus te ama. Era isso. Estou contando isso que eu quero chegar nisso daqui. Em Volta Redonda, já, 2017, vocês me conhecem bem, né? Eu falo com as mãos, com a boca, com o meu corpo como um todo. Eu estou andando na rua e aquele dia eu estava azedo. Eu estava reclamando de tudo, de todos, estava muito bravo. Não lembro nem o porquê, mas eu estava. Estava reclamando muito mesmo, muito. E reclamei do calor, e reclamei do inseto que passava, reclamava de tudo, 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 tudo. Aquele dia eu estava. E aí eu estou andando e passa um carro. Né? Eu ia atravessar o carro, quase. Aqui em Volta Redonda as pessoas esquecem de usar seta, não sei o que acontece. Não sei, né? De repente acha que a gente lê pensamento. Mas, enfim. E aí eu ia atravessar, o carro entrou
eu evitei de ir, né? Obviamente, que eu queria preservar meu corpo físico. Voltei para a calçada, o carro passou. Quando eu já ia reclamar, atrás do carro estava um adesivo. E no adesivo estava escrito: Jesus te ama. Aí eu pensei, eu acho que é um sinal para eu ficar calado. Eu acho que é um sinal para eu ficar calado. Então, né, é um caso um pouco de humor, né? Mas para lembrar a gente que a espiritualidade age o tempo todo no nosso cotidiano. Essa assistência acontece o tempo todo. Esse amparo, esse amor está sempre com a gente, né? Então, que a gente lembre disso, que a gente não se esqueça disso. Essa assistência espiritual, esse amparo que a gente doa, não aguarda retribuição, foi o que a gente falou, não impõe condições. Ah, fulano tem que vir vestido assim, um assado, tem que fazer isso. Não, não. Acolhe a pessoa. A pessoa precisa de um abraço, de uma presença, de um carinho. É isso. É apenas isso. A gente não precisa divulgar, tudo no silêncio. E a gente comentou que esse amparo, essa influência, a gente comentou sobre a influência dos nossos mentores, né? Esses espíritos são simpáticos a nós, a gente finalizou nosso estudo na semana passada falando disso, né? Olha quantos espíritos são simpáticos a nós, né? Os próprios espíritos são simpáticos, podem ser mentores de outras pessoas, mentores de um trabalho, os espíritos familiares, uma avó, um avô, um pai, uma tia, um irmão, um filho, uma filha, a mãe, que desencarnou, continua te amando e vem ao seu encontro, vem te proteger, vem fazer uma prece por você. Os nossos guias, que também nos amparam, né, para algum trabalho em específico, eles vêm, se apresentam para um trabalho, seja ele qual for, né, no plano físico, no plano espiritual, na área da mediunidade, qualquer outra área, para o bem. Esses guias vêm. Os espíritos protetores, anjos guardiões, que a gente já falou, que nos acompanham, às vezes de outras encarnações, mas que pelo menos acompanham desde o início desde o processo reencarnatório em si, planejamento e processo. Então, olha só quanta gente é amparada, só que às vezes a gente se esquece. A gente se sintoniza justamente com a ideia de que a gente não é, de que a gente é abandonado. Não, a gente é amparado sim, a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos. E eu contei essa história do Jesus Te Ama, é só para lembrar que às vezes um simples adesivo de um carro é um sinal de que tem gente olhando pela gente, querendo que a gente fique bem. Às vezes a gente encontra naquilo que mais nos gera ódio, desamor, intolerância, ou às vezes naquilo que justamente está puxando o pior de nós, a gente encontra o caminho para despertar o melhor. Às vezes precisa muito que nuble o céu, que turve a água, para a gente enxergar além. Sabe por quê? Porque no processo evolutivo a gente não pode perder a vista, gente. A gente não pode perder a vista. E a gente tem costume de perder a vista. Temos o costume. Então eu fiz uma introdução rápida, né, um lembrete rápido do que a gente falou, e hoje o que eu quero falar é como a gente faz essa assistência espiritual, nós somos espíritas, então como a gente faz isso na casa espírita, né? A gente conversou, inclusive, sobre como Emmanuel comenta, né, sobre a gente confiar nos benfeitores, nas bênçãos. Isso também precisa ser na casa espírita, né? Você entrou, você está sendo amparado, tem uma proteção. Aquelas influências ruins que você está sentindo, que são irmãozinhos, irmãzinhas, que não necessariamente têm o objetivo de fazer mal, às vezes estão ali porque se aproximaram de você por questões de sintonia, por alguma questão que você está passando, não sei, é muito complexo isso. Essas pessoas, que são pessoas, né, esses espíritos desencarnados, eles estão ali e eles foram levados por você ao centro, então onde vão poder ser amparados? A gente precisa acreditar no nosso trabalho, no bem. A gente não precisa, não deve fazer coisas magníficas. Quando a gente fala trabalho no bem, a gente acha que a gente precisa fazer coisas estrondosas. Não, coisas mínimas mesmo. Coisas mínimas. É o próprio Jesus, né, quem fala no Evangelho segundo Lucas, pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? São as coisas mínimas. O quanto as pessoas, e a gente sempre fala, sempre tentou prezar muito isso nos luzeiros, o quanto é importante o acolhimento, a pessoa chegar e, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, olhar nos olhos da pessoa, pegar na mão da pessoa, abraçar a pessoa. Só isso já pode curar muitos males. O André Luiz, no livro Sinal Verde, ele vai dizer que a gente nunca sabe a extensão de um pequeno gesto de gentileza.
Não sabemos. Então, dentro da casa espírita, existe um conjunto de atividades que a gente pode atender de maneira adequada as pessoas que estão buscando e frequentando. Elas terem esclarecimento, orientação, ajuda e assistência. Só que não adianta, eu acho muito engraçado, porque às vezes a gente também espera estar o nosso melhor para poder ajudar. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar muito calmo, muito pacífico, muito bondoso para ir para a casa espírita. Não. É justamente o contrário. Nas nossas imperfeições, é que quando a gente vai trabalhar, a gente percebe que tem pessoas precisando muito e a gente ainda imperfeito consegue ajudar. Progresso, evolução, não é sobre se imaginar com asas de anjo, é sobre caminhar com pernas de homem, de humano. É claro que nos dias que a gente talvez esteja mais azedo, mais irritado, talvez a gente não consiga estar ali para acolher as pessoas na frente, né, como recepção. Talvez a gente não consiga se concentrar muito numa reunião mediúnica, mas é sempre algo que a gente pode fazer. Talvez até mesmo você se forçar, não. Então, peraí, eu tô sim impaciente, mas agora, então eu vou ficar aqui na frente e vou fazer de tudo para eu não ser com as pessoas. E vou forçar uma paciência. Mas vai forçar sentimento? Não. Você vai tentar educar aquilo que você está sentindo. Porque você não está impaciente com as pessoas que estão chegando. Você está impaciente com outra coisa. Então você vai se educar a usar a raiva com quem você tem que usar. Com quem te feriu, com quem te magoou. Em ser assertivo, falar com a pessoa. Usa essa energia para aquela pessoa. Aí, naquele momento que você está trabalhando, você consegue redirecionar a energia certa para ser paciente com ela. Eu tenho aprendido muito isso com a espiritualidade, porque a gente às vezes confunde as coisas. Eu estou triste com a Raíza e eu desconto na Vânia minha tristeza. Não posso. Eu estou triste com a Raíza. A Vânia não tem nada a ver. A Vânia ainda pode me falar, Guilherme, você está triste? Tô. Mas não pode impedir a nossa amizade, a nossa conversa aqui. Eu posso conversar com você ainda que eu esteja triste com outra pessoa. Ah, mas aí você não vai se concentrar direito. Pode ser que eu não esteja meu 100%. Mas ainda assim eu continuo vivendo. A gente não vai triste trabalhar? Fazer as coisas? Por que quando a gente está no centro espírita para atender os outros, a gente quer estar 100%? Não precisa. O que a gente quer aparentar? Para quem? Poxa, o Guilherme realmente não estava bem naquele dia. Realmente, a gente não estava. Teve uma frequentadora uma vez que virou para mim e falou assim: hoje você não está bem, né? Você é sempre muito alegre, enérgico. Olha só a impressão que as pessoas têm de mim. Muito agitado. E hoje você está mais quietinho, tudo mais. Aí uma amiga minha até falou assim: ele está juntando energia. Eu falei: hoje eu não estou muito legal, não. Sim, não tô, não estava. Aquele dia eu não estava. Que legal que ela percebeu. Mas isso não pode impedir meus trabalhos. Não pode. Porque quando eu saí de lá, eu saí muito melhor do que eu entrei. É a oração de São Francisco de Assis, né? Perdoar do que ser perdoado. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É dando que se recebe. A pessoa chegou na nossa casa espírita, e aí, claro que eu estou falando de Luzeiros, porque nós estamos no Luzeiros, mas estamos sintonizados a Luzeiros, né? Fisicamente, agora não estamos no Luzeiros. Mas qualquer casa espírita que você vier frequentar, que você frequente, o acolhimento é importante. A casa espírita pode ter tudo: reunião de desobsessão, pode ter evangelização, mocidade, cantina, pode ter trabalho com pessoas na cadeia, todo tipo de trabalho possível. Mas quando alguém entra na casa espírita pedindo um abraço, não tem ninguém para dar, fecha a casa espírita. Porque não entendeu. Ah, volta amanhã para o atendimento fraterno. Não. Ah, mas está cheio. Não, e daí? A gente fica até meia-noite. Não tem problema. Ah, hoje não tem atendimento fraterno ou não tem tratamento porque é aniversário da casa. Não, não pode ter isso. Se tem alguém precisando, a gente tem que estar lá. Pode ter isso. Não dá. Não dá. A gente está ali para servir, para atender. Eu não imagino Jesus, alguém chegando, pedindo ajuda.
Olha, minha irmã, tem como você voltar amanhã? Ou amanhã pode não existir para a pessoa. Pode não existir. E ainda que a gente ajude, pode também não existir. Mas alguma coisa a gente tentou fazer. Tentamos. Quais são os tipos de assistência espiritual que a gente pode fazer na casa espírita? Primeiro de tudo, recepção. O atendimento fraterno, explanação do evangelho, passe, radiações, tratamentos espirituais, evangelho no lar, as obras essenciais. Eu quero falar um pouquinho de cada uma. Recepção, eu acabei já falando um pouco, né? Você recebe a pessoa, você ampara a pessoa, você acolhe a pessoa. A primeira vez que você está vindo aqui, como é que tá? Apresenta a casa para a pessoa. Não precisa apresentar todos os cômodos, né? Oh, aqui é a sala dos médicos, aqui é... Não precisa. Se depois a pessoa quiser, tudo bem. Mas apresenta, aqui está o banheiro, aqui tem bebedouro, fica à vontade, a gente tem uma cantina, a gente tem biblioteca, tem isso, fica à vontade, tá? Atendimento fraterno. Atendimento fraterno, é claro que não é uma sessão de terapia. O atendimento fraterno é interessante que ele dure muito tempo, que ele dure meia hora, uma hora, mas se a pessoa está sofrendo, é muito complicado. Você também medir o tempo. Então é sempre um equilíbrio muito tênue entre o atendimento fraterno, você deixar a pessoa falar, mas também orientar ela em termos da doutrina. Tem muita gente que vai chegar no atendimento fraterno achando que está com 1001 coisas de obsessão, de influência. E às vezes é só que ela passou por um relacionamento, ela saiu de um relacionamento, ela está entrando no relacionamento, ou ela tem alguma questão da sexualidade dela. Ela pode ter se entendido homossexual, bissexual, transexual, e ela precisa conversar isso com alguém. O atendimento fraterno é só para coisas espirituais. Nós somos seres triunos. A gente habita um corpo, a gente tem perispírito e a gente é espírito. Então, o atendimento fraterno tem que saber assambarcar tudo isso. Claro, e vão existir os casos de uma obsessão, de uma influência, precisar de tratamento, que o atendimento fraterno vai acolher e vai indicar. Não é todo mundo que é no atendimento fraterno que precisa de um tratamento. Não espiritual, às vezes é físico mesmo, você pode orientar. Você pode até julgar para o atendimento espiritual no sentido de da pessoa tomar alguns passos para regenerar ela, para recuperar, para fortificar. Excelente, excelente. Porém, às vezes o que ela mais precisa é de um psicólogo, de uma psicóloga, de um psiquiatra, porque tem questões neurológicas que alteram a química do cérebro. Então, você não vai falar para uma pessoa de depressão, com transtorno de ansiedade generalizado, para ela só frequentar um psicólogo e só tomar passo. Não, ela precisa também de um psiquiatra, tem uma mudança na química do cérebro. Ela precisa de um medicamento. E a casa espírita jamais, sob nenhuma hipótese, quem for dentro da casa espírita, que tiver em posição de uma certa autoridade, pedir para a pessoa parar com o remédio. Possível? Não somos médicos. Não somos. Ainda que sejamos, não podemos, porque é o médico ou a médica da pessoa. Ah, mas eu sou um médico lá, estou lá no atendimento fraterno, estou vendo que a pessoa não precisa de remédio, mas não é você que vai receitar. Se dentro lá da sua consulta, você como profissional, fora do centro espírita, a pessoa vier a consultar com você, e aí você achar como profissional clínico que ela não precisa, aí é outra história. Mas você, dentro do centro espírita, não pode fazer isso. Ainda que você tenha um CRM. Não pode. Não pode. Outra coisa, explanação do evangelho. Gente, uma coisa é certa. Palestra espírita é um convite ao estudo. A gente tem, nas palestras espíritas, evitar de falar do evangelho. Infelizmente, a gente tem visto oradores e oradoras, e eu tento me policiar muito com isso, porque eu me incluo nisso, que às vezes querem trazer vários temas diferentes, que são bacanas, são interessantes, mas temos que tomar cuidado para a palestra pública no sentido do tratamento, tá? Palestra, principalmente evangelho, porque é para convidar a mesma pessoa para o estudo. Isso não significa que a gente possa falar de amor, não possa... Está dentro do evangelho. O que eu estou dizendo é, a pessoa vai falar de, sei lá, formação primária dos seres vivos. Isso não é tema de palestra. Não, não para público. A pessoa está sofrendo, está chorando, ela quer aprender sobre o cromossomo. Não, não. Fora que tem pessoas que têm traumas com várias coisas, né? Com física, com química, com matemática. Aí vai chegar na casa espírita, que é para ser confortável, ela vai falar sobre a psicosfera do planeta Terra. Não é local para isso. Palestra interessante seja o evangelho e temas circulares, periféricos do evangelho. Outra coisa é o passe. Passe e radiação são coisas um bocadinho diferentes, tá?
O passe é serviço espiritual e radiação é como se fossem preces para a pessoa, tá? Nós vamos chegar lá. Gente, tudo bem até aqui? Eu engatei, tô falando aqui, tô agitado, tá tudo certo? Tudo bem, Gui. Tudo certo, Gui. Tudo certo? Ninguém quer perguntar nada, quer falar nada? Tô achando ótimo, Gui. Então tá bom. Tá bom. Boa noite, Guilherme. Boa Boa noite a noite, todos. Lucília. Desculpe o Bem, atraso aí, viu? sem problema, estamos sentindo sua falta, que bom Boa que você noite, chegou. Obrigada. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho da questão do passe da fluidoterapia. O passe é para reequilíbrio, é doação de fluidos, né? Do médium, dos espíritos, para você aliviar, para você harmonizar. O passe é tratamento, é terapia. Você tem um tratamento espiritual, inclusive, né? Que é antes do passe final. Quem está em tratamento precisa tomar 2 passos? Não. Mas se a pessoa se sentir confortável, se ela quiser, se ela achar que ela precisa, a gente orienta que não precisa. Se você sente que ela precisa, de certa forma, vai ser uma continuidade do tratamento. Inclusive, vai calhar muito dela cair justamente com o médium que ela tomou o tratamento. Vai calhar. A espiritualidade faz isso. Então, continua o tratamento. Porque a pessoa, às vezes, se desvinculou na palestra. O principal tratamento é a palestra. Porque o que vai fazer a pessoa pensar. A água fluidificada, e aí muita gente esquece disso, a água fluidificada é um alimento. Ela é um alimento. Tem muita gente que vai pegar uma garrafinha dessa aqui, vai levar para fluidificar e vai tomar isso na noite. Não precisa tomar os 500 ml na noite. A água tem que durar 1 semana, porque na semana seguinte você vai estar ali para levar mais água para fluidificar. Por quê? Porque essa água é para tomar de copinho. Quando a gente dá água no centro espírita, a gente dá um copinho, aquele copinho de café. Porque, é engraçado. Não, é para a pessoa pensar, ela ir mentalizando, é para tomar devagar. Não é água para você matar a sede. Você está com sede, bebe água que não é fluidificada. Essa água, para ser mentalizada, para quem está em tratamento, é água que você vai tomar um tiquinho antes de dormir ou depois de acordar. Eu particularmente, oriento as pessoas a tomarem antes de dormir. Porque aí a pessoa toma essa água antes de dormir, faz uma prece, lê, né, uma página do Caminho, Verdade e Vida, do Pão Nosso, mentaliza e vai ajudar. Irradiação, você bota os nomes das pessoas e todo mundo faz uma prece, vai irradiar para aquela pessoa. É porque não faz só a prece para a pessoa, fica mentalizando o nome da pessoa e essas energias chegam até a pessoa. Essa irradiação pode, na sala mediúnica, virar uma passividade? Pode, faz parte, pode ser. Porque geralmente a gente pede irradiação para quem é uma questão de doença física, uma questão de situação ruim, né? Não no sentido de uma influência negativa, né? Uma situação ruim, a pessoa vai, sei lá, tá passando por uma questão mais delicada, né? Um divórcio, uma coisa assim, não significa influência espiritual, é só a pessoa precisando, né? Às vezes está numa situação da carreira dela, enfim, a gente faz uma irradiação para dar forças àquela pessoa, né? Assim como passe à distância. O passe à distância funciona? É claro que funciona. Você pede para uma pessoa vir, mentalizar a outra e esse passe chega, sem dúvida nenhuma. Claro que é muito mais efetivo se a pessoa viesse presencialmente. E é importante que a pessoa que esteja, né, sendo mentalizada, onde ela estiver, na casa dela, no hospital que for, que ela esteja concentrada. 8 horas eu vou tomar um passe por você. Quando é 8 horas, faz uma prece. Se ela for espírita, né, lê o evangelho. Se concentre. Isso é importante. Então, esse é um dos recursos, além dos outros que eu já falei, né, o atendimento fraterno, a recepção, o acolhimento, a palestra. E aí a gente falou de explanação do evangelho, porque o evangelho que é o mais importante, né? Eu, Guilherme, não posso ir lá na palestra pública e falar sobre... Gente, vocês sabem como é o absurdismo na visão de Camus? Não dá. Eu posso citar Albert Camus. Eu posso pegar coisas que ele falou e colocar na palestra. Claro, problema nenhum. Mas eu não vou fazer uma palestra sobre isso. O super-homem de Nietzsche. Não dá. A dualidade de Platão. Não dá. Não dá para falar sobre isso. Não dá. Eu posso colocar coisas dos filósofos, claro.
Posso colocar poemas, claro, mas dentro de uma palestra eu não posso necessariamente falar de uma questão que é completamente filosófica, completamente poética, às vezes. Não, é mais interessante ser o evangelho. Agora, se for um seminário, se for um estudo, se for um café filosófico, ótimo. Porque aí a história é outra. A história é outra. Mas, geralmente, as pessoas que vão para palestras estão precisando do evangelho, porque já faz parte do tratamento. Então, é bom que a gente não fuja muito. Não fuja muito. A gente tenha esses temas próximos, né? E periféricos. Então, vai falar de reforma íntima, vai falar de amor, vai falar de perdão, vai falar de paz, vai falar de paciência, vai falar das bem-aventuranças, né? Isso é muito importante. Evangelho no lar. Importantíssimo. É muito importante, não só que o atendimento fraterno, mas quem está na recepção, quem está ali na frente, relembra as pessoas, né? O Luzeiros agora está com informativo, e é importante, inclusive, Raiz, acabaram de puxar minha orelha aqui, para a gente colocar no próximo informativo a lembrança do Evangelho no Lar. Então, Evangelho no Lar é importante sempre lembrar das pessoas fazerem. O Evangelho no Lar não precisa ser difícil, não precisa ser complicado, não precisa ser extenso. Pelo contrário. Ainda mais se a gente faz sozinho, é até mais curto, 10 minutos, 15 minutos. Mas é interessante que seja lido em voz alta. Então, cada um tem uma maneira de fazer, né? Eu já contei aqui a minha, mas eu vou recontar, tem pessoas novas, está sendo gravado. O que eu, Guilherme, faço? Precisa fazer igual a mim? Não, de jeito nenhum. Cada um vai fazer de um jeito, mas tem uma ideia, né? Uma prece inicial tem que ter a leitura do Evangelho, tem que ter um comentário, tem que ter a prece final. O que eu faço? Eu começo o meu Evangelho, é porque esse livro aqui eu gosto muito, tá? Vocês conhecem bem, também em Verdade e Vida, mas eu também tenho aqui o Pão Nosso. Então, às vezes eu coloco o Pão Nosso, uso com a minha Verdade e Vida, vai pela intuição. Então, começo com esse livro, faço a leitura em voz alta. Aí eu não faço nenhum comentário sobre esse livro. Faço a leitura, faço a prece inicial. Abro o Evangelho. Leio. E aí essa leitura do Evangelho, ela varia muito. Vamos pela nossa intuição. Às vezes vai ser um parágrafo, 2, uma página, porque às vezes é uma mensagem, né? Então você faz a leitura, faz um comentário. O que você entendeu? E é muito curioso como as coisas batem. Como se arranjam, né, a leitura inicial com o Evangelho, e no final eu gosto de ler ou o livro Jesus no Lar, que é um primor para mim, é o meu xodó, ou o livro Hoje, de Emmanuel, que é um livro curtinho, tem mensagens curtinhas. Às vezes eu leio também, por exemplo, se eu li o Caminho da Vida no começo, às vezes eu leio o Pão Nosso no final. Às vezes eu leio o livro Sinal Verde, do André Luiz, tem o roteiro do Emmanuel. Então tem vários livros também, Rumo Certo, tem vários livros também que podem ajudar. Então, assim, isso é a maneira que eu, Guilherme, faço. Mas se você quiser, faz uma prece inicial, o Evangelho, uma prece final, tá ótimo também. Tá ótimo também. O importante é fazer, que seja semanal, que você converse com a espiritualidade. No meu caso, é domingo às 6. Eu sei que tem gente aí que faz segunda, às 10 horas da noite, quarta, sexta, sábado, não importa, é o dia que você pode. E nesse dia, às vezes, vai chegar a visita, vai chegar isso, vai acontecer aquilo. E eu marquei domingo, 6 horas da tarde, justamente por causa disso, que ninguém chegava. E aí, é tudo, né? Quer marcar tudo. É um compromisso inadiável. O que a gente faz? Conversa com a espiritualidade na semana anterior. Ou, né, se acontecer alguma coisa, né, poxa, você teve que ir para um hospital. A espiritualidade entende essas situações. Não dá para seus amigos, uma visita chegar, um familiar chegar, e você fala assim, eu não vou fazer porque eu vou ficar tomando café com você. Pede licença para a pessoa, fala assim, olha, você chegou bem na hora do meu evangelho, ainda mais se a pessoa sabia. Eu vou demorar 10 minutinhos. Ou convida a pessoa. Você quer fazer comigo? É rápido. Às vezes é ali que a pessoa vai ser introduzida. Quem sabe ela não gosta e volta mais vezes. Se a pessoa é mais educada, ela pergunta, 6 horas você vai estar em casa? Aí você fala, no meu caso, né, no domingo, olha, a partir de 6h30 você pode chegar. 6 horas eu tenho evangelho. A menos que você queira vir fazer o evangelho comigo, aí chega antes das 6. Então é saber também dosar isso. Mas é claro, existem situações que, poxa, eu vou ter que sair, existe alguma coisa, né? Existe às vezes um show que a gente quer muito assistir, um Djavan, né? Tá tudo bem, existem situações, a espiritualidade, você conversa com a espiritualidade. Mas é importante isso para a proteção do nosso lar. Então pode fazer mais tarde, chega depois do show, né? Poxa, ouviu aquelas poesias todas cantadas pelo Djavan, você está ali elevado. Chega em casa, faz uma prece. Às vezes está na viagem, né? Você está viajando, está de carro, está no carro, está no ônibus. Faz uma prece às 6 horas da tarde.
No meu caso, eu gosto de baixar, né, os livros também em PDF, e aí que é engraçado, que o livro, quando a gente abre ao acaso, pode ser sequencial, tá? Eu que gosto de fazer ao acaso, porque sempre vem aquilo que eu preciso. E aí, quando eu abro, assim, um acaso, no livro é fácil abrir o acaso. Na internet, eu faço assim com o dedo, e aí onde parar eu leio. Mas faço isso. Uma prece no ônibus, uma leitura rápida. Claro que aí no ônibus não dá para eu ficar lendo em voz alta, né? Mas para respeitar também as outras pessoas. Mas você faz ali, faz a prece. Ou, no caso, muda para outro dia também. Naquela semana, não dá para fazer no domingo? Então faz sábado. Faz sexta. Faz segunda. Faz mais cedo. Faz mais tarde. Tudo é a gente saber dosar as situações, é saber esse equilíbrio. Outro recurso é o recurso das reuniões mediúnicas, né? E aí você oferecer reuniões de desobsessão, reuniões de tratamento, reuniões de assistência espiritual. Se a casa não tem essas reuniões, ela não pode oferecer, ela não tem outros recursos? Não, existem vários recursos. Esse é um deles. Esse é um recurso importante quando a gente trata de questões de influências espirituais. É importante que toda casa tenha uma reunião mediúnica. Pode ser que a reunião mediúnica não seja necessariamente desobsessão, mas tem que ter um atendimento aos desencarnados, é importante. Nem que seja uma vez por mês, mas tem que ter. Tem que ter. Tá? Não vou entrar muito nisso, não é o tema do EAD, eu que estou trazendo extra. Tá? Outro recurso importante de assistência é a caridade e ação social, né? Então, trabalho com as pessoas em situação de rua, trabalho com as pessoas, né, em situação de cadeia, trabalho com as pessoas em vulnerabilidade social, então, doação de cesta básica, enfim. Enxoval, né, para as pessoas que precisam, para as mães, enfim. Tudo isso são... Jesus no Lar. Tudo isso, Jesus no Lar é um grupo que faz visitas às casas das pessoas que precisam. Tem visita também a hospitais, né? Então, assim, tudo isso são assistências espirituais que a casa espírita pode fornecer. Alguns dos exemplos, tá? E o mais importante que eu quero lembrar e que eu estou lembrando desde sempre é que a gente tem esse amparo dos benfeitores espirituais. Nós não estamos desamparados. Não estamos. André Luiz, na coleção dele, do Nosso Lar, Mensageiros, do Mundo Maior, Missionários da Luz, vamos falando aí. Mas qual? Libertação, Nos Domínios da Mediunidade, E a Vida Continua. Todos esses livros, André Luiz nos conta quantos benfeitores nos amparam. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no A Minha Verdade de Vida, no Pão Nosso, no Rumo Certo, está tudo lá. Só que às vezes a gente esquece. E aí eu contei essa história de Jesus Te Ama para lembrar isso. Às vezes é um simples adesivo de um carro. Às vezes é justamente na palestra que você está lá e você fala, nossa, foi para mim. Foi, te levaram lá para você ouvir aquilo. Foi no livro que você ganhou no sorteio. Foi no informativo que chegou para você. Foi no estudo que você veio participar, que você não estava com vontade. Tudo isso é uma prova de quanto nós somos amparados. Não à toa eu queria terminar esse nosso estudo, sempre tem muito mais coisa a dizer, mas com uma mensagem que foi recebida lá em 1900 e pouquinho, pelo Chico. Essa mensagem é do Eurípides Barçanufo, foi um grande médium, Sacramento, Minas Gerais. Ele aprendeu homeopatia sozinho para ajudar as pessoas, de uma evolução tremenda, uma mediunidade estupenda. Ele teve contato com o próprio Jesus enquanto ele estava encarnado. É lindo, tem o livro, né, Eurípides, o Homem e a Missão, se eu não me engano. Então, eu queria finalizar a nossa ideia de assistência espiritual com uma mensagem dele, né, já desencarnado. E nessa mensagem dele, ele fala uma frase que ficou muito famosa, né, virou trecho de música, enfim. Então, vamos lá. Aos companheiros de ideal, aos queridos amigos do Triângulo Mineiro, a nossa marcha continua, e como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Os anos correm incessantemente, a morte estabelece apreciáveis modificações, as paisagens se transformam, todavia, nossa confiança em Deus permanece inabalável. Somos numerosa caravana em serviço das divinas realizações. Velhos amigos nossos, ouvindo minha palavra, sentirão os olhos úmidos. Para vós, que ainda permaneceis na terra, a travessia dos obstáculos parece mais dolorosa.
as saudades orvalhadas das lágrimas vicejam ao lado das flores da esperança. As recordações represam-se na alma. Alguns companheiros estacionaram em caminho, atraídos pelo engano do mundo ou esmagados pelo desalento. Não foram poucos os que desanimaram, receosos da luta. Por isso mesmo, as dificuldades fizeram mais duras, a jornada mais difícil. Mas a nós que temos sentido e recebido a bênção do Senhor, no mais íntimo da alma, não será lícito repouso. Nossas mãos continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento da verdade e do bem. E minha saudade, antes de ser o sofrimento, é um perfume do céu. No coração vibram nossas antigas esperanças e continuamos a seguir sempre, no ideal de sublime unificação com o Divino Mestre. Tenhamos para com os nossos irmãos ainda frágeis a ternura do amor que examina e compreende. As ilusões passam como os rumores do vento. Prossigamos desse modo com a verdade, para a verdade. Falando-vos em nome de companheiros numerosos da espiritualidade, assinalo a nossa alegria pelo muito que já realizastes. No entanto, amigos, outras edificações nos esperam, requisitando-nos o esforço. É preciso contar com os tropeços de toda sorte. O obstáculo sempre serviu para medir a fé, e o espírito de inferioridade nunca perdoou as árvores frutíferas. Quase toda a gente deixa em paz o arbusto espinhoso a fim de atacar a árvore generosa, que estende os ramos em frutos aos viajantes que passam fatigados. A sombra, muitas vezes, ameaçará ainda os nossos esforços. Os espinhos surgirão inesperadamente na estrada. A incompreensão cruel aparecerá de surpresa. Conservemos, porém, a limpidez de nosso horizonte espiritual, como quem espera as dificuldades, convictos de que a vida real se estende muito além dos círculos acanhados da Terra. Guardando a energia de nossa união, dentro da sublimidade do ideal, teremos à frente o archote, a chama poderosa da fé que remove montanhas. Quando o desânimo vos tente, intensificai os passos na estrada da realização. Não esperemos por favores do mundo, quando o próprio Jesus não esteve. A paz na terra, muitas vezes, não merece outro nome, além de ociosidade. Procuremos, pois, a paz de Cristo, que excede o entendimento das criaturas. Semelhante vitória somente poderá ser conquistada através de muita renúncia aos caprichos que nos ameaçam a marcha. Não seria justo aguardar as vantagens transitórias do plano material, quando o trabalho áspero ainda representa a nossa necessidade e o nosso galardão. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Enche-vos o mundo de sombra? Verificam-se deserções de sabores, tempestades? Continuemos sempre. Atendamos ao programa de Cristo, que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Deste outro lado da vida, nós vos estendemos as mãos fraternas, unindo-nos mais intensamente no trabalho. Em vão rugirá a tormenta. Jamais vos entregueis à hesitação ou ao desalento, porque ao nosso lado flui a fonte eterna das consolações com o amor de Jesus Cristo. Com essa mensagem de Eurípides Barçanufo, que sintetiza essa ideia da assistência espiritual dos benfeitores para conosco, de nós para conosco, gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje. Linda mensagem, Muito lindo, Guilherme. Gui. Mensagem Muito dele, linda a mensagem, muito linda. Muito bonito. Encerrou com chave de ouro. a mensagem dele sintetiza legal tudo aquilo que a gente falou. Vou deixar os slides lá no Drive. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E aí, se vocês quiserem fazer a prece, quem quiser fazer a prece, fica à vontade também.
Isso, Guilherme, essa mensagem linda. Eu também achei. Eu não queria Nossa. falar, mas eu também achei. É, ficou pela A prece. gente Nossa, mãe, pode deixar ela maravilhosa. como prece, porque eu achei bonita. Essa mensagem é muito bonita. Eu sou É suspeito linda, para falar, mas eu amo essa mensagem dele. muito bonita mesmo. Tá bom. Então, uma boa noite a todos e todas. Só para lembrar, semana que vem a gente não vai ter estudo, infelizmente. Eu tenho que dar uma palestra e aí a gente não vai se ver. Mas na outra a gente se vê. Tá bom? Fiquem com Deus. Tá ótimo, Uma Guilherme. excelente semana para vocês. Até amanhã, que é de amanhã. Até segunda, que é de segunda. Até terça, que é de terça. E até quarta. Quer dizer, até outra quarta. Fiquem com Deus. Boa noite a Tchau, gente. todos, gente. Tchau, tchau. Boa noite.